É dito que quando Marcus Wittmann pregava aos índios, encontrou no coração destes a mesma rebelião contra a cruz que encontrava em todas as partes. Wittmann explicou que Cristo morreu na cruz para salvar do pecado porque um homem havia pecado contra Deus. Uma vez que um homem é um pecador, necessitava de um salvador. Mas os índios protestavam e pediram que o missionário pioneiro de Oregon lhes pregasse palavra boa, como eles diziam. Díganos que somos bons, díganos que somos homens corajosos, bravos. Os deseducados índios se ressentiam da condenação da cruz, tal como faziam os chamados homens civilizados. Isso parece ser comum aos homens em toda parte, que vivem com caníbais nas selvas, quer como homens de negócios em nossas grandes cidades, ou mesmo como professores de uma universidade. O homem é muito orgulhoso para concordar que necessita de um salvador. Prefere ter o ego lisonjeado com a afirmação que ele quer escutar. É bom, é forte, é bravo. O foco da lição desta semana é saber o alto valor da divina fonte da sabedoria encontrada no próprio Criador e apreciar o fato de que essa sabedoria divina, todo abrangente, provê valiosas instruções para a vida presente e é base para a humildade. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço, que é a compreensão. A humildade dos sábios é o título da lição número 12. E já estamos no final dessa jornada de estudos relacionados com o livro de Provérbios. E agora vamos estudar o capítulo número 30. Um lindo capítulo, talvez o capítulo mais bonito de toda a Bíblia. Provavelmente escrito por Agur, um escritor que se suma a esses provérbios. E para comentar essas lições está mais uma vez conosco o pastor Edson, quem nos acompanha e nos ha guiado ao longo dessa jornada. Pastor Edson é professor de teologia na Universidade NASP em Engenheiro Coelho. Bem-vindo. Obrigado, pastor. É um prazer ter ficado com vocês. Vamos orar então para pedir a orientação de Deus, por favor. Sim. Eterno nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui e pela oportunidade de podermos juntos estudar a palavra de Deus. Amém. Seja conosco ou com aqueles que também estão nos acompanhando. Nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Logo já começamos com o verso número 1 do capítulo 30. Estamos entrando em um novo capítulo, acho que é o capítulo mais bonito desse livro de Provérbios. E há uma declaração na primeira parte, palavra de Agur, e ali, filho de Jaque, de Massa, disse ao homem, fatiguei-me a Deus, fatiguei-me, repite 2 vezes essa expressão. O que significa essa fatigação que está falando aí, Agur? Então, pastor, essa é a nossa tradução comum, né? Entretanto, na minha opinião, ela foge um pouco do sentido original do verso. Para mim, a melhor tradução seria eu não sou Deus, oráculo do homem, né? Eu não sou Deus e serei consumido. Porque aqui ele usa o verbo ahal, que é de comer, de consumir. E está no intensivo, inclusive, né? Então, é interessante porque é provavelmente um não hebreu, muito provavelmente um não hebreu, e ele está escrevendo aqui nessa linguagem interessante. A construção que se dá aqui do verso 1 até o verso 5, ela tem muita relação com o livro de Jó. Então ele vai dizer assim, eu não sou Deus e serei consumido. Então, o Criador e a criatura. O Criador não é consumido, o Criador é eterno. Agora, a criatura é consumida. Então, o verso 2 ele continua, porque eu sou demasiadamente estúpido para ser homem, eu não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo, então eu não sei nada. Então é bonita essa construção de Agur. Está reconhecendo sua verdadeira realidade. O verso 4, inclusive, quem subiu ao céu e desceu, a lição enfatiza muito a exaltação, né? Por que essa exaltação se torna o pior ambiente para a intervenção de Deus? Aqui essa construção ele vem num crescendo, né? Ele fala, eu não sou Deus, serei consumido. Então ele reconhece a identidade, tem Deus e tem eu. Só que eu sou um homem, só que eu sou estúpido, eu não sei nada, eu não tenho nem conhecimento do santo. Ele usa o santo aqui com essa ideia divina.
E o verso 4 ele faz uma construção de 5 perguntas. Tem uma sequência de 5 perguntas e é um crescente. Ele usa 4 partículas iguais, que é a partícula em hebraico mi, que significa quem. Então, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? E aí ele muda, ele quebra. Ele faz uma quebra, ele usa uma outra partícula, a partícula ma, que significa que. Aí diz assim, ou qual, né? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Essa é uma palavra-chave, né? É uma palavra-chave. Então, quando você tem uma espécie de repetição, né? Ele repete, repete, repete. Logo que há a quebra da repetição na mesma sequência, é porque essa quebra da repetição é importante. Então, para a gente entender essas perguntas, a gente precisa entender o que Agur está falando. Agur está dizendo, olha, tem Deus e tem eu, mas eu não sou nada. Eu não sei nada, não tenho nem conhecimento de nada. Então eu vou ser consumido mesmo, eu vou ser destruído. E aí ele começa a fazer perguntas retóricas. Quem subiu ao céu e desceu? Então, ele está se colocando na posição dele e está colocando Deus na posição dele. O que nos lembra muito de Jó. Só que lembra Deus falando. Quando Deus aparece para Jó, fala, Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde é que você estava quando eu fiz isso? E Agur aqui, e até interessante, um homem do Oriente, provavelmente parecido com Jó, que também não era hebreu. Então os dois os 2 livros têm muitas semelhanças. E as perguntas aqui, esse crescendo das perguntas, essa quebra do quem para o qual, é importante dizer assim, qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Uau. Então a gente aqui tem uma relação de aliança muito forte. Porque no processo de aliança no Antigo Oriente, funcionava assim. O nome do pai, o pai é o rei, é o monarca, vamos dizer assim, é o suzerano, e o filho, né, é o vassalo, né, aquele que serve, etc. e tal. Então, quando se fazia aliança, o suzerano ele falava, eu sou o pai, e ele chamava o vassalo de filho. É uma linguagem comum nas alianças do Antigo Oriente. E isso acontece no livro de Êxodo, por exemplo. No livro de Êxodo, Deus fala assim, capítulo 4 de Êxodo e também no capítulo 3. Ele fala assim, Moisés, vai lá e fala para o faraó, Israel é meu filho, deixa que ele vai me servir, etc. Sim. Aí depois, no capítulo 3, antes, ele diz o seguinte, qual é o nome do pai, né? Vamos ler, acho que é até melhor a gente ler, capítulo 3, capítulo 4, verso 22, então lá diz assim, dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito, então deixa que o meu filho vá para o deserto e me sirva. E depois no capítulo 3, diz assim, o verso 13 em diante, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram, Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão qual é o seu nome, que lhes direis? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele me enviou. Então é o Deus dos pais e o filho, essa relação pai e filho, Deus é o pai, Israel é o filho. Né? Talvez por isso é que o capítulo 30 e depois vai desenrolando uma terrível rejeição por aqueles filhos que amaldiçoam seus pais, né? Porque eles estão se desubicando, né? Sim, com certeza. Aqui tem uma relação bonita com o quinto mandamento. Agora, e tem tudo a ver com essa relação de aliança. Sim. Só concluindo o verso 4, essa quebra é o seguinte, eu sou homem, e eu não conheço as coisas de Deus, é isso que Agur está falando, eu sou homem, eu não conheço as coisas de Deus e por isso eu vou ser consumido. E ele fala, quem é? Aí fala, qual é o seu nome? E o nome do seu filho, se é que o sabes. E quem sabe o nome dele e o nome do filho? Sim. A resposta está em Êxodo, que a gente acabou de ler. Israel sabe o nome dele. Ou seja, nós, o povo de Deus, nós sabemos o nome dele e sabemos o nome do filho. Então claro. Aqui a gente tem um não hebreu, um não israelita escrevendo. Eu não conheço essas coisas. Agora o que eu preciso saber, quem é esse? Qual é o nome dele, se é que você sabe? Qual é o nome do filho? Qual é o nome do filho? Então essa relação é muito importante. E agora falando da sequência, né? Até aqui no verso 11, do capítulo 30, verso 11, há aqueles que amaldiçoam seu pai, que não bendizem a sua mãe, etc. Essa relação dos pais, né, com os filhos, que tem a ver com o quinto mandamento e tem a ver com esse processo de aliança também. Porque o quinto mandamento diz assim, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? E a ideia da relação pai-filho, dessa genealogia no texto bíblico, ela é linda. Eu gosto sempre de lembrar de Gênesis 37, né?
Assim, essa é a história de José. Essas são as gerações de Jacó. José tinha 17 anos, etc. Então, no texto bíblico, quem conta a história do pai é o filho. Não é o pai que conta a sua própria história, é o filho que conta a história do pai. Então, quem representa o pai é o filho. Então, quando alguém quer que a sua história seja bem contada, quem vai contar é o filho. O filho testifica do pai. Então, isso é bonito, é isso que está acontecendo aqui. Quem vai testificar de Deus, o pai? Seus filhos. E, obviamente, a gente tem essa relação bonita e maravilhosa com Cristo. E ele mesmo diz, eu vim revelar o pai. Vocês querem ver o pai? Não precisam ver o pai. Vocês estão vendo a mim. Eu sou o filho, eu sou enviado dele para representá-lo. Então, quem conta a história dele para nós aqui é Jesus, o filho. Que lindo, sinceramente. Agora, sobre a grandeza da criação, na última parte da lição fala um pouco sobre a inteligência dos animais, que cada vez nos surpreende. Os animais amam, temem, sofrem, né? A criação de Deus. Aqui, novamente voltando a essa construção, eu acho magnífica, né? Ele usa o recurso poético, né? Das duas linhas. A linha primeira tem o número X, né? 3 coisas do Senhor e 4. Sim. Então, 3, aí a segunda linha, 3 mais 1. X, X mais 1. Essa é uma construção poética muito comum no Antigo Oriente. Mas a beleza dele evocar a criação, porque é Agur, ou seja, é um não israelita, um indivíduo do Oriente, e ele encontra Deus aonde? Observando as coisas da natureza, vendo as coisas da natureza, as belezas da natureza, etc. e tal. Ele se maravilha com as coisas e ele encontra Deus nisso. Ou seja, essa é um caminho para a gente. E como a teoria da evolução amplamente difundida desvaloriza a obra criada, né? Os animais, a natureza, etc, etc. Há uma declaração muito boa que eu gostaria de ler, se vocês me acompanham aí. Está no livro de A Ciência do Bom Viver, na página 315, 316, diz que a inteligência apresentada por muitos animais chega tão perto da inteligência humana que é um mistério. Os animais veem, ouvem, amam, temem e sofrem. Eles se servem de seus órgãos muito mais fielmente do que muitos seres humanos dos céus. Manifestam simpatia e ternura para com seus companheiros de sofrimento. Muitos animais mostram por aqueles que cuidam deles uma afeição muito superior, manifestada por alguns membros da raça humana. Criam para com o homem apegos que, se não rompem, se não à custa de grandes sofrimentos, de sua parte. Que coisa, né? Os animais realmente são criaturas que Deus criou também. Vamos passar agora a terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. O passo mais difícil para vencer o orgulho é a exaltação própria e o reconhecimento dessa terrível enfermidade espiritual. O primeiro sintoma é precisamente não prestar ajuda a uma espécie de insensibilidade. Mesmo assim, devemos clamar para sentir o peso desse terrível mal e então clamar por um verdadeiro arrependimento, que Deus nos conceda essa graça. Agora vamos ouvir o comentário do pastor Ducan, que vai resumir a lição desta semana. Andar humildemente com Deus é um tipo de pleonasmo. É quase que a mesma coisa. Quando você anda com Deus, você não pode ser orgulhoso. Você pode apenas ser humilde. Andar com Deus implica necessariamente na humildade. Você não pode andar com Deus pensando que é alguém importante, porque assim que você está em contato com Deus, você começa a perceber a sua miséria. Interessante que a palavra hebraica para o verbo orar, lehit balel, significa julgar a você mesmo. Automaticamente, quando você ora, você percebe que está sendo julgado. Os gestos fundamentais da oração, quando você ora e você quer orar a Deus, você se prostra. Você coloca sua boca no pó. Você se identifica com o pó. Quando você está em conexão com Deus, que é a vida eterna, você é apenas pó. Então você pode apenas andar humildemente com Deus. A questão de ser sábio justamente está relacionada com isso. Quando você anda com alguém que é superior a você,
Então você se torna humilde e você está aberto a escutá-lo, a aprender com ele. Uma pessoa que é autossuficiente tende a pensar que sabe de tudo. E isso não é bom aprender sozinho. Você precisa ser exposto ao professor, estar em contato com outras pessoas. Então você aprenderá a ser humilde, porque você será confrontado, será exposto e será julgado. Então você se tornará humilde e aprenderá. De novo, andar humildemente com Deus implica justamente essa capacidade de perceber que você é nada e que você precisa dele para ser alguém. Se algum dia quiser chegar a conhecer a sabedoria, precisamos ser ensinados por Deus, porque é o único que possui o verdadeiro conhecimento. Essa atitude que está na base de todo o livro de Provérbios refuta, logicamente, o racionalismo do iluminismo, o qual defendia que a sabedoria humana, desajustada, podia chegar à verdade. O livro de Provérbios insiste numa perspectiva alternativa. A fidelidade e a veracidade da palavra revelada de Deus é a verdadeira fonte da verdade e sabedoria. E se isso é assim, então vamos à fonte que é a palavra de Deus. E ao longo deste trimestre nós temos enfatizado muito isso. E que ao final nós possamos dizer, eu consegui, agora eu tenho um encontro com Deus cada dia através de sua palavra. E naturalmente conseguirás a sabedoria para sempre. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado. E tua palavra possa ser gravada no nosso coração. E nós possamos ser felizes caminhando pelos mandamentos de Jesus.